pessoal, meu nome é Adriane Fauti, sou advogada, professora de Direito Constitucional e sócia aqui do escritório Fauti Freitas. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da etapa médica em concursos públicos. Então vamos entender aqui, para que serve a etapa médica num concurso? A etapa médica ela tem como finalidade analisar a saúde física e psíquica ali do candidato e ver se ele tem condições de realizar as atribuições do cargo. Então essa é a finalidade, analisar as condições de saúde, tanto física quanto psíquica, ali do candidato. Para isso, esse candidato ele vai submeter então a uma avaliação médica. Essa avaliação médica, geralmente, de acordo com as previsões aí do edital, ela geralmente consiste em uma consulta médica, que é feita por uma junta médica, por vários médicos ali, dentro de algumas especialidades, e ainda através da análise de laudos que são enviados pelo próprio candidato. Então, lá no seu edital vai ter algumas exigências, como, por exemplo, alguns exames laboratoriais, alguns tipos de exames, que você deve mandar, então, para a banca. Então, essa análise feita pela avaliação clínica ali, né? Pela consulta médica, fazer uma anamnese, toda uma avaliação. Ainda junto com esses laudos que você vai enviar, é que vai fazer, então, essa avaliação médica. Muitas vezes você envia esses laudos, a banca vai analisar, essa junta médica vai analisar, e eventualmente ela pode solicitar exames complementares. Esses exames complementares é se ficou alguma dúvida ali na hora da banca julgar se você está apto ou inapto para aquele cargo. Após análise eventualmente de exames complementares, caso seja solicitado, então o candidato ele é considerado apto ou inapto. Aqui é bem importante informar também que você tem que seguir à risca os critérios definidos pela banca. Então, se a banca pede lá um laudo que tem que ser assinado por 3 médicos daquela especialidade, ache os 3 médicos. Ah, o prazo tal, tem que cumprir o prazo. A judicialização pelo descumprimento de regras do edital é muito complicada, por isso siga a risca, toma aquele cuidado ali com o prazo, né, para entrega dos exames e o tempo muitas vezes para o exame também ficar pronto, porque isso é bem importante. Tá. Aí chegou lá no final, a banca falou apto ou falou inapto. Se falou apto, maravilha, mas se falou inapto, o que a gente tem aqui como possíveis situações de judicialização? Então, pelas perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram ou estão deixando aqui no YouTube, eu separei 3 grandes possibilidades de judicialização quando tem a inaptidão na avaliação médica. Então, a primeira que eu separei aqui, ó, é quando tem a eliminação desmotivada. Como assim uma eliminação desmotivada? A banca não justifica mesmo. Professora, que absurdo, né? Acontece. Uhum. Então, às vezes o candidato, ele sabe lá, tá eliminado, mas ele nem sabe por quê, qual foi a sua doença, qual foi a sua condição, o que de fato a banca viu lá que gerou a tua inaptidão. Ah, foi uma alteração no teu exame de sangue? Ah, foi uma alteração na tua avaliação clínica? Às vezes a gente nem sabe do que se trata. Então, nesse caso, só essa ausência de motivação da banca já gera a possibilidade de judicialização. É claro que, né, numa ação judicial, e aqui a gente tem uma ausência de motivação do ato administrativo, que gera a nulidade dele, portanto, é claro que na ação judicial, provavelmente o juiz vai querer saber também se você de fato está apto para realizar aquela atribuição. Mas o fato é que a eliminação desmotivada só tá eliminado e pronto, não é justificativa para eliminação. Tá? Então você tem o direito de ter um laudo motivado, explicado, para você saber exatamente os motivos pelos quais você foi eliminado. Tá? Aliás, existem situações em que a banca te elimina lá, às vezes por uma doença que nem existe. A gente teve um caso, inclusive, aqui no escritório, que um candidato ele foi eliminado por uma suposta doença psiquiátrica. E ele não tinha essa doença. E apresentamos recurso administrativo, que é importante fazer, recorrer administrativamente, e a banca manteve a eliminação do candidato por uma doença psiquiátrica que ele não tinha. E daí, então, judicialmente comprovou-se que ele realmente não possuía aquela doença psiquiátrica e ele foi, então, permitiu-se realizar as outras etapas do concurso. Inclusive, esse concurso se deu no âmbito da Polícia Federal, salvo engano. Então, dá para judicializar quando não te explicam nada, simplesmente, ó, não pode, tá inapto e você não sabe nem os motivos pela ausência de motivação, ou ainda quando essa motivação, na verdade, nem existe, né, por uma doença aqui inexistente. Segunda forma de eliminação aqui que eu elenquei é a eliminação por uma condição que não é incapacitante. Daí aqui nós temos 2 situações possíveis. A tua condição ou doença ser uma daquelas elencadas como doenças incapacitantes ou não estar elencada como uma doença incapacitante.
Então, no seu edital, né, nos editais que tem avaliação médica, vai ter, provavelmente nos anexos dele lá, aquelas doenças que a banca ali, o órgão, entenderam que são incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo. É claro que é discutível isso, mas vai ter lá esse rol. E às vezes a banca te elimina por uma doença que está escrito lá, ou às vezes por uma doença que nem está prevista lá. Se não tiver prevista, mais fácil ainda, tranquila, nem previsão tem ali no edital para sua eliminação, dá para discutir judicialmente. Agora, se você foi eliminado por uma doença incapacitante que está prevista no edital, aí a gente tem que analisar o seguinte: se de fato é essa sua doença, essa sua condição, incapacita de verdade você mesmo para o exercício das atribuições do cargo. Logo, mesmo que a sua doença seja mencionada no rol de doenças incapacitantes ou condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo, é possível judicialização se conseguimos comprovar que, de fato, essa sua condição não é incapacitante para as atribuições do cargo. Outra coisa que vai ser analisada é se ela não é incapacitante para as atribuições do cargo ou se, eventualmente, ela não pode ser agravada pelo exercício das atribuições do cargo, ou se ela não coloca também em risco outros candidatos ou outras pessoas no desempenho das atribuições do cargo, tá? Então, doença incapacitante, que não é incapacitante, ainda que prevista no edital, é passível de discussão. Relembro aqui alguns casos nossos que eu tive um cliente que ele tinha uma condição que era incapacitante no edital ligada aos rins. Era uma questão que estava linkada lá com aqueles nomes médicos que eu nem vou lembrar o nome disso, mas era uma questão envolvendo os rins. E daí a gente conseguiu demonstrar na ação judicial que essa sua condição não era uma doença incapacitante, não era incapacitante, inclusive já tomou posse, está em exercício aí na Polícia Federal. Um outro caso também que me recordo é uma situação de cirurgia no joelho, muito comum, às vezes a pessoa faz lá a cirurgia do menisco há 1000 anos atrás lá e tal, e aparece lá ou informa isso quando é perguntado pela avaliação médica, e a pessoa é eliminada por conta dessa cirurgia, e daí alega, mas é uma doença inflamatória, sei lá o quê, mas essa situação não incapacita a pessoa corre, faz atividade física, às vezes é até atleta, já ocupou outros cargos públicos e mesmo assim acaba sendo eliminado. E a terceira situação, claro, então cada situação deve ser analisada pontualmente, né? Então se a sua doença é ou não incapacitante, se está prevista no seu edital como incapacitante, deve ser analisada então pontualmente. E a terceira condição que eu elenco aqui é a situação de uma eliminação por uma condição temporária. Como assim? Às vezes o candidato, ele não tem aquela condição ou doença, mas apresenta ela nos laudos médicos. Então, um caso que a gente teve aqui, vários até no escritório, é a alteração de pressão. Então, a pessoa vai lá na avaliação médica, fica nervosa, né? A ansiedade, eles têm uma vida colocada em jogo ali, né? Anos de estudo e preparação. Aí chega lá, é feita a avaliação, a pressão, né? Vai tirar a pressão, e ele tá tão nervoso que acaba dando uma alteração na pressão. E daí, às vezes, isso gera a eliminação do candidato. Isso inclusive tem um nome, né, que é síndrome do jaleco branco. É mais normal do que você imagina. Nesse caso, ele não tem uma doença, um problema de pressão. Ele tem uma condição temporária. Teve um outro caso também que foi muito legal que a gente atuou, que era uma candidata que ela foi eliminada por uma suposta condição incapacitante ligada à sua audição. Só que daí a autora, né, durante o processo, então ela identificou essa alteração, foi eliminada, só que ela buscou a correção e com o uso de aparelhos, a audição dela voltou ao normal, voltou às suas condições normais. Quer dizer, ela tinha ali uma situação incapacitante, mas que era uma condição temporária. E daí no processo judicial conseguiu demonstrar então que ela tinha capacidade e ela também aí já está em exercício, tá? De qualquer forma, se você tem alguma dúvida em relação se a sua doença é ou não incapacitante, isso ainda sem a gente entrar nas questões envolvendo o PCD, que vai ser objeto então de um outro vídeo, né? No próximo vídeo a gente pode falar um pouquinho a respeito do PCD. Mas se você tiver qualquer dúvida, não deixe de consultar um advogado da sua confiança para que você aí não corra nenhum risco durante o seu concurso, às vezes acaba ficando fora por uma grande justiça. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já dá aquele seu like, deixa o seu comentário aí, o que você quer ver mais a respeito desse tema aqui no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.